Começa agora mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp, gravado no auditório da Associação no dia 14 de janeiro de 2025. Iniciamos a temporada 2025 do Conexão à Unicamp com este episódio e também com um novo cenário elaborado e produzido pelo nosso técnico Magrão. Valeu, Magrão, ficou muito bom. Acompanhe esse e outros episódios do podcast pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. A comunidade da Unicamp está debatendo a implementação de cotas para pessoas trans, travestis e não binárias. Após a criação de um grupo de trabalho que durante 2024 realizou audiências públicas na universidade para discutir o tema, a proposta. Esse GT é resultado da articulação entre movimento estudantil, movimentos sociais como o Núcleo de Consciência Trans, o Ateliê Transmora, com a reitoria da universidade. Então, a implantação de cotas para pessoas transgênero na Unicamp representaria um marco na luta por inclusão e justiça social na universidade. Lembrando que muitas universidades públicas brasileiras já implantaram as cotas. Até a última atualização do Ministério da Educação, né? Já eram 19 universidades federais e estaduais, né? Essa política afirmativa, já implementada por outras universidades públicas, reconhece as desigualdades estruturais enfrentadas por pessoas trans em busca de corrigir as barreiras históricas que limitam o acesso dessa população aos espaços acadêmicos. Pessoas trans enfrentam desde cedo violências simbólicas e físicas, exclusão familiar, evasão escolar e dificuldades extremas na inserção do mercado de trabalho. Dados de organizações que monitoram os direitos LGBTQIA+, revelam que a expectativa de vida das pessoas da população trans é significativamente inferior à média nacional. Isso já mostra uma realidade marcada pela vulnerabilidade social e econômica. E para falar sobre esse assunto, convidamos Luara Souza de Oliveira, que possui trajetória marcada por uma atuação consistente na luta pelos direitos civis da população trans e travesti, além de uma presença significativa no cenário artístico e cultural. Eu sou Cristina Segato e, juntamente com meu colega Paulo Sanmartin, damos as boas-vindas à nossa convidada Luara Souza de Oliveira, artista visual, produtora cultural e ativista, graduanda em Ciências Sociais na Unicamp, articuladora e cofundadora do Núcleo de Consciência Trans da Unicamp e membro da Associação Ateliê Transmora, como coordenadora de relações. Sua atuação no ativismo está voltado para políticas públicas e direitos civis para pessoas trans e travestis. Ao longo de sua carreira, participou de exposição como a Arte Sampa e a Semana de Arte Transviada, além de projetos culturais e ativistas, como a organização da primeira Marcha Trans de Campinas. Luara também foi premiada pela Câmara Municipal de Campinas com o título Juventude Negra Notável e Cidadã Emérita Zumbi dos Palmares. E como participação especial hoje, a nossa diretora de comunicação, a professora Maria José Mesquita. Bem-vinda, professora Maria José, nossa querida Mazé. E, Luara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Mazé? Então, é um privilégio muito grande a gente começar esse ano de 2025 com a Luara aqui, uma parceria e amiga nessa trajetória da Unicamp. Então, eu acho que é muito importante o trabalho dela, além de ativista, de estudante, uma artista, né? Ela é desenhista, ela desenhou a arte do livro Parque das Irmãs Magníficas, da TAG, ela atua no Ateliê Transmora, como a Cris falou, no evento Arte Sampa, ela desenvolveu o Slam Ball, muitos anos, ainda, né? Desenvolve,
Ela fez parte do e-book Mulheridades Trans, que a Unicamp aqui editou, Semana de Artes Transviadas e mais um monte de outras atividades. Então, a minha primeira pergunta para a Luara é: como que a arte tem sido um espaço de resistência e construção de narrativas para a população trans? Você podia falar um pouco sobre isso e como que isso vem misturando com a tua própria vida, né? Primeiramente, muito obrigada a toda a equipe da Unicamp, do Conexão. É uma grande honra, um prazer estar participando com vocês nessa primeira edição do ano. É muito simbólico, na verdade, para mim. Que alegria revê-los mais uma vez, né? Mazé, minha amiga de todas as batalhas dessa universidade. E ao que a Mazé me pergunta, né? Acredito que dentro dessa esfera, né, do que entende e compreende o cenário brasileiro, né, que discrimina, que aponta, que mata, que prostitui, que inferioriza e que torna essa realidade tão lamentável dentro do nosso país, a arte, né, e toda essa tecnologia, e a gente trata muito desse conceito dentro do Ateliê Transmoras, da Associação Ateliê, exatamente porque a arte ela é um dos mecanismos essenciais, um dos pilares mais utilizados e mais empreendidos dentro do nosso espaço, né? Não tão somente também se expandindo ao que seria também o núcleo de consciência trans. A arte para a gente, né, dentro do espaço do coletivo, tanto do Ateliê Transmoras quanto do núcleo de consciência trans, é entendido enquanto uma tecnologia social a qual abrange muitas pessoas, consegue alcançar muitas pessoas e politizá-las de forma ainda que breve ou de forma mais ampla e mais profunda, mentes e corações, né? E a gente sempre fala isso dentro da nossa organização, que o que a gente faz, né, que é transmutação têxtil, que é uma tecnologia desenvolvida pela Vicenta Perrota, que é fundadora do Ateliê Transmoras, né, que tem mais de 11 anos de existência e resistência dentro da nossa universidade, né, gerou, né, essa tecnologia social, a qual permite novas alternativas e realidades e possibilidades de vida, e não tão somente, né, e não limitando-se somente a partir dos dados e das estatísticas a qual nós estamos enquadrados enquanto corpos trans, travestis, negros, indígenas e todos os outros recortes que daí dão sequência também às subjetividades dentro do nosso país. E seguindo aí, Luara, eu acho que é importante também, porque eu acho que tudo isso que a gente está perguntando para levar ao movimento das cotas, né, tem essa a conquista não vem de agora, né? A gente sabe que ela é longa, inclusive aqui na Unicamp a gente sabe que foi uma greve, isso foi o mote principal da greve, que veio, a bandeira principal foi essa, né? Então veio com uma força muito grande, né? Mas aí a gente ainda queria falar um pouco sobre, por exemplo, a conquista do título, né, de Juventude Negra Notável e Cidadã Emérita Zumbi dos Palmares pela Câmara Municipal. Não é a primeira vez, né? Então a gente já parabeniza a Luara por isso também, que eu acho que numa cidade onde a gente vê tantos movimentos conservadores, né, e não progressistas, por outro lado a gente consegue esse reconhecimento, né? E aí a gente queria ver como que você enxerga o papel dessas instituições públicas no fortalecimento das lutas antirracista e antitransfóbica. Eu acredito que as instituições, né, queria, na verdade, agradecer mais uma vez por essa homenagem, acho muito simbólico. Para mim foi um processo muito marcante, assim, de reconhecimento mesmo das batalhas que a gente trava todo dia, quando se acorda, quando se vem a luta, né? E quando a gente
quando a gente consegue habitar dentro dos espaços da universidade, da Câmara Municipal, dos espaços das instituições de poder, né, ou que pelo menos exercem as leis, que sacramentam, né, as normas da sociedade, a gente consegue perfurar uma grande bolha social e também do fator dos fatos sociais já impregnados e enraizados dentro da sociedade é transformador, né? Então, quando a gente consegue falar em primeira pessoa, quando a gente consegue habitar, né, dentro das universidades, eu falo sobretudo a pesquisa. Hoje no Brasil, infelizmente, é lamentável a quantidade de pesquisas referentes a pessoas trans e travestis, porque não representa ainda um quadro simbólico de dados, estatísticas. A gente não consegue contabilizar quantas pessoas trans, travestis existem na população brasileira, né? As instituições que falam sobre esses dados, o IBGE, né? Eles não constam esses dados, essas informações, né? Então, logo em seguida, surgem iniciativas autônomas, né, como a ANTRA, como o IBRAT, como o Transbrasil, como outras iniciativas que fundam, né, essa novidade, essa necessidade por dados, estatísticas, e pensando num espaço de reivindicação das políticas públicas, né, porque quando se tem dados é possível contabilizar quantos prejuízos se geram em uma população ou quantas possibilidades, né, que pode se gerar de políticas públicas ou de ações afirmativas, que é o caso que a gente está discutindo muito aqui na Universidade de Campinas, a Unicamp. E dentro da Câmara, para a gente é muito... Somos muito felizes com os mandatos, sobretudo de esquerda, com os mandatos de esquerda. Eu vou falar sobretudo, porque, infelizmente, a gente tem um cenário lamentável também dentro da Câmara. Mas aos mandatos de esquerda, preciso fazer essa reverência, porque também foi, né, muito... A gente partilhou muito, Paola Miguel, Mariana Conte, a Guida Calisto, outros vereadores também estiveram, né? Paulo Búfalo, me desculpa, gente, é que sempre perco o nome. O Paulo Búfalo. Então, a gente teve uma grande conversa, aliada mesmo, desse processo, né? De lutas e batalhas, de movimentos sociais, de um calendário e agenda por essa luta por conquista de políticas públicas. Durante a visibilidade trans de 2024, a gente fez, a partir desses mandatos, um documento a ser entregue na Prefeitura de Campinas, da qual se reivindicava direitos básicos das pessoas trans e travestis, como, por exemplo, a municipalização da compra de hormônios para pessoas trans, travestis e a distribuição desses hormônios. Porque até o que se sabe, aos centros de referência trans, travestis, os ambulatórios de gênero, a gente ainda não tem, né, essa sistemática de saúde, o que acaba ocasionando também nas violências, né, subjetivas ou veladas, ou a negligência do Estado, também do município. Então, somente com esses mandatos, somente com esses cargos, somente com essas ocupações, né, e aí, no lugar de se expandir cada vez mais para a população, para o povo, e sobretudo também para as pessoas trans, travestis, LGBTs, negras, os mandatos que ali estão para nos representar, conseguem trazer políticas públicas de ações afirmativas, entre outras políticas que trazem dignidade, e aí cabe para nós também esse espaço das instituições enquanto um lugar também almejado pela população. Luara, pegando esse gancho, a Mazé lembrou que a questão das cotas trans, a discussão da implantação de cotas trans na Unicamp, começou com a greve de 2023. E, a partir daí, se estabeleceu um diálogo entre os coletivos e os movimentos sociais já citados, tanto pela Cris como pela Mazé, né? E como que se avalia a construção desse diálogo institucional da Unicamp, da reitoria com os movimentos sociais? Fala um pouco sobre isso, sobre a greve e sobre esse diálogo. Bem, a greve de 2023, ela na verdade foi um marco para um novo cenário da universidade, né?
assim como 2016, né, pela luta por cotas étnico-raciais dentro da universidade. A nossa luta do movimento trans, sobretudo do Núcleo de Consciência Trans, junto ao Ateliê Transmoras, ela vem também anteriormente à greve de 2023. Ela é deflagrada em 2023, mas ela vem anterior, né, com a existência e com a resistência do território do Ateliê Transmoras, que anteriormente, dentro da universidade, era reconhecido enquanto uma ocupação indesejada, né, dentro da universidade. Preciso elencar. Tem algumas coisas que eu não posso dizer, inclusive porque assinei termos de sigilo. Não sei se eu posso dizer isso aqui, aliás, mas estou praticando da minha liberdade de expressão. Mas preciso dizer, né, que o Ateliê Transmoras ele surge anterior, já existem há 11 anos de existência dentro do território da moradia estudantil. Não tão somente a isso, né, mas elencado as lutas pelas cotas étnico-raciais. Quando se cria o Ateliê Transmoras dentro da moradia estudantil, ocupa-se uma sala de estudos e se refuncionaliza, dá uma outra função, dá uma outra articulação, uma outra cara, uma outra movimentação, voltada para pessoas trans, travestis, em extrema vulnerabilidade. Ou seja, anteriormente a gente praticava muitas sessões de acolhimento com a galera que ali transitava, né? Não só de pessoas trans, travestis, mas todo o ecossistema, né? Pensando a moradia estudantil da Unicamp enquanto um planeta. E as casas, as unidades familiares e todas as interações que ali existiam enquanto ecossistemas que se conversavam e coexistiam no mesmo espaço, né? Então ali a gente tem a luta das mães da moradia, ali a gente tem a luta por cotas étnico-raciais dentro da universidade, a luta também de muitas pessoas indígenas que já estavam ali habitando, seja de forma clandestina ou de outras formas, diversas pessoas que ali passavam, transitavam dentro da moradia. Então, gerou-se um espaço de acolhimento para essas pessoas e de aceleração, né, de transmutação molecular, como a gente sempre fala dentro do ateliê, social, no caso, né, transmutação molecular social para esses indivíduos que ali estavam. E aí, nesse contexto todo, a gente sempre promovia oficinas de transmutação têxtil, né? Sempre utilizando... Antigamente tinha uma coisa que era o ponto da moradia da Unicamp, né? Da moradia da Unicamp. E lá eles deixavam-se descartes de roupas não utilizadas, né? E olha que doido a gente pensar que estudantes de classe média alta nem sequer desciam do ponto de ônibus, arremessavam-se sacolas de roupas que não utilizavam mais, e essas roupas elas eram coletadas e a partir dessas roupas eram feitas transmutações dessas roupas. E depois, apresentando essa tecnologia para diversas outras pessoas que ali estavam dentro do contexto da moradia, pôde-se gerar, né, autonomia econômica para essa galera, a partir de venda dessas peças, dessas roupas no mercado da moda, no mercado da arte. Sobretudo para pessoas trans travestis que ali estavam, né? O espaço era sempre muito voltado para essa questão LGBTQIA+. Então você vê uma tecnologia desenvolvida dentro do território da universidade ainda sendo indesejado, né? Porque houveram, né, tentativas de desocupação do espaço da moradia. E hoje, em 2023, 2024, né, a gente consegue, pela primeira vez, depois da greve de 2023, em um dos acordos da mesa também, garantir uma sede, espaço que iria comportar o espaço do Núcleo de Consciência Trans com o Ateliê Transmoras. É um espaço de reconhecimento, né? Preciso reconhecer a professora Dora, que também esteve com a gente dentro desse processo, garantindo que o espaço do ateliê, agora da moradia, pertencente à moradia, se torne, né? Venha a se tornar um espaço de preservação da memória LGBTQIA+, de pessoas trans, travestis que estiveram dentro da universidade ao longo desse processo. Tantos artistas que se passaram por ali, né? A gente tem Manauara Clandestina, tem Antônia Moreira, tem Rafa Kennedy, tem
Nath Cordeiro, a gente tem diversas, tem uma gama de artistas. Erika Hilton já passou por ali, Erika Malonguinho já passou por ali. Tantas figuras que agora aclamadas, né, nacionalmente. E tudo isso vem carregado a partir de então, da greve de 2023, né, a partir dessa oportunidade de conquista, alcançar novas validações dentro da universidade, né? A gente conseguir um espaço que é nosso, um espaço para transmutar, um espaço para acelerar processos sociais criativos. Então, sempre teve esse incentivo a esse público, né, extrema vulnerabilidade, a alcançar, a ocupar desse espaço da universidade. Então, a greve de 2023, ao lado dos movimentos sociais estudantis da universidade, como o Bandejão da Moras, que também era trazido pelo líder, o Inácio, assim como a Carolina, né, que também trazia. A gente também teve a luta das cotas para pessoas com deficiência, anteriormente também pelo coletivo Calcamp. A gente tinha outros coletivos que também se articulavam dentro dessa luta, que também obteve vitória, né, no ano de 2024. Que alegria, né? Que alegria. E agora podemos alcançar as cotas trans travestis, né? As políticas de ações afirmativas para pessoas trans travestis. Mas, Luara, para a gente contextualizar, como é que está essa discussão das cotas hoje na universidade? Qual é o status? A gente sabe que passou pelo Consul agora no final do ano de 2024, não me lembro se foi outubro ou novembro, que foi deliberado algum movimento para março deste ano, de 2025. Dá uma atualizada para a gente, por favor. Vou dar uma atualizada para vocês. Assim, desde 2023, a partir da greve gloriosa, vou dizer gloriosa porque o movimento estudantil, o movimento social e todos os apoiadores que trouxeram essa conquista vangloriosa alcançaram, né? 2023 a gente levou a nossa carta manifesto, né, pelas cotas trans travestis, mas anterior a isso, né, a gente negociou um espaço para comportar a sede do Núcleo de Consciência Trans, assim como também o Ateliê Transmoras. Além disso, a gente também propôs, dentro da nossa carta de reivindicações ao gabinete da reitoria e também aos setores cabidos, um ofício, né, solicitando a criação de um grupo de trabalho para estudar, para investigar quais seriam as oportunidades, quais seriam as alternativas que fundassem políticas de ações afirmativas para pessoas trans travestis dentro da Unicamp. Uhum. Então, em seguida, a gente conseguiu, em 2024, a partir da portaria 48 de 2024, gerar, né, esse grupo de trabalho, da qual trabalhou 6 meses, estudando entre 10 a essas 19 propostas das universidades federais. A gente se embasou muito na Universidade Federal de Santa Catarina, que apresentou uma política muito bem elaborada dentro do seu planejamento. E a gente também promoveu 2 audiências públicas dentro do grupo de trabalho. Inclusive, a gente utilizou do espaço da Unicamp, que nos recebeu de coração, de braços abertos e tudo mais. E aí a gente, depois que realizou essas 2 audiências públicas, encaminhamos ao expediente do Conselho Universitário, já foi apresentado ao final do ano, né? Isso, ao final do ano. E em seguida, agora, a proposta das cotas trans, né, o relatório do GT das cotas trans, será encaminhado às congregações, das quais vão apreciar o que foi elaborado e, em seguida, o indicativo, né, para que a gente vote a política de ações afirmativas para pessoas trans com base no relatório do GT, será votado, né, a partir desse ano, desse primeiro semestre de 2025. Então, eu convido todos, todas, todes para essa luta, porque a gente ainda tem
um caminho a traçar, né? A gente precisa impulsionar cada vez mais, por todas essas razões que a gente apresentou, né? Dentro desse tempo todo de podcast e por outras movimentações que a gente já tramou anteriormente, né, na universidade. Luara, nas audiências públicas de 2024, né, que foram setembro e novembro de 24, foi isso, né? Isso. Apareceram várias resistências aqui dentro da universidade sobre a questão das cotas trans, né? Como que você avalia, dentro do contexto de uma universidade, essas resistências de alguns setores e quais são os argumentos que você acha que são fundamentais para desconstruir essa resistência? Na verdade, penso muito sobre isso, né? O que leva as pessoas também a essa resistência, né? E eu queria citar, né, mais uma vez, o que já foi introduzido desde o início do podcast, né, sobre essa realidade de pessoas trans travestis. Né? O Brasil é o país campeão mundial de mortabilidade de pessoas trans travestis, né? E não à toa, boa parte, acho que 75% das pesquisas apontam que dessa população abandonam o ensino médio por perseguição política, por perseguição por violências, né? Sejam expulsos dentro de casa, das suas unidades familiares, tendo que procurar trabalhos subalternos, prostituição, o tráfico, né? Então a gente consegue perceber esse cenário catastrófico, né? E consequentemente, né, depois dessa realidade, não consegue um trabalho melhor. Aí a gente vai repetindo esses ciclos, né, durante esse espaço Brasil, esse campo que a gente está habitando no Brasil, político, né? E pensar que oferecer políticas de ações afirmativas nas universidades públicas, estaduais, Unicamp, posso dizer, é também oferecer, e não à toa, né? A gente pode dizer isso. A Universidade da Unicamp tem um dos melhores aparatos para permanência estudantil. Porque entende-se que indivíduos vulnerabilizados nessa sociedade precisam de um lugar para morar, precisam de um lugar para se alimentar, precisam de um lugar seguro para estar, para habitar. E não diferente a isso, as pessoas trans travestis, sendo pessoas humanas, né? E aí o que a gente quer dizer é retornar, né, a humanidade, a dignidade a essas pessoas, elas também são merecedoras desse espaço, né? E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? A evasão escolar. O que a gente pode mudar para mudar o preconceito dentro das unidades familiares, das famílias, né? Que a gente tanto fala, que a gente tanto toma como referencial na nossa sociedade. Quais são os núcleos familiares que conseguem receber uma pessoa LGBT dentro da sua família hoje em dia, né? Quantas discriminações acabam gerando pessoas marginais dentro da nossa sociedade? Pessoas que vão procurar outros caminhos que não é a educação. Por discriminação, por transfobia, por preconceito. Então, o que a gente está propondo, as políticas de ações afirmativas, elas são uma oportunidade para que essas pessoas possam entrar na universidade. E não só por isso. Produzir conhecimento, ciência. Nossos corpos foram patologizados enquanto corpos, problematizados enquanto corpos, doentios. Então, o que a gente está oferecendo para a universidade é também pesquisa de excelência, é também qualidade. Porque o que se diz sobre pessoas na terceira pessoa, né, é sempre o que se pensa, o que se imagina, não descredibilizando a ciência, mas refletindo sobre o cientista. A gente faz sempre esse exercício dentro da universidade, da academia. O cientista não está acima não está nessa torre de mármore, como a gente sempre fala, né? E a gente sempre questiona nas ciências sociais. Ele está sujeito da sociedade, sujeito também das opiniões, e sujeito também aos fatos sociais, né? Então, para isso,
precisa existir esse exercício de desconstrução desses fatos sociais, desconstrução desse preconceito, de compreensão de quais são as vulnerabilidades, quais são a situação, né, de pessoas trans travestis geradas por essas próprias pessoas, né, dentro da ciência, que não conversam com a sociedade. Então, ou seja, quanto mais a gente ampliar o nosso quadro de diversidade dentro da universidade, quanto mais a gente conseguir trazer novas narrativas, né, novos sujeitos, cientistas, agentes, né, desse conhecimento, mais próximo da realidade, mais próximo de uma ciência democrática, mais próxima de um conhecimento distante, né, do fascismo, distante da ignorância, a gente vai estar. Então, eu acredito que políticas de ações afirmativas, elas são para combater, e não somente combater, mas trazer um novo cenário para a nossa instituição, para a nossa universidade. Um cenário que eu te garanto que é um cenário de pesquisa, de ciência, de excelência. O que a gente tem a trazer para a universidade é excelência. Porque a gente vai poder falar em primeira pessoa, estudar em primeira pessoa e dizer, né, quais são os fatos sociais que a gente está contrapondo. O que é que está em jogo? O que a gente precisa questionar aqui dentro da ciência? Além disso, o que a gente pode contribuir para desmistificar corpos desumanizados? Luara, maravilhosa a intervenção. Acho que a gente tem que falar mais sobre isso mesmo e que as cotas trazem para todas essas comunidades que estão de fora as suas contribuições, e só aí a ciência consegue ser plural, né? Então é importantíssimo. E já emendando, eu queria, né, já que faz parte aqui da Unicamp, a gente tem as nossas políticas aqui nessa diretoria, mas eu queria que você falasse um pouco, né, que avaliasse um pouco as ações que a gente tem desenvolvido com os coletivos, contigo, o que a gente pode também implementar mais, o que, assim, né, ouvir a tua avaliação sobre isso. Na verdade, eu vou voltar naquilo que é sempre redundante. As meninas do ateliê sempre brincam comigo, que você só sabe agradecer. E pra mim é muito engraçado, porque de fato eu preciso ser muito grata. Dentro dessa universidade e dentro de Campinas a gente encontra um cenário conservador, né? E muito lamentável. Então, nesse sentido, queria lembrar alguns acontecimentos que tornaram e também que vão gerar uma coesão com o que eu já disse anteriormente, né? Quando a gente falou sobre arte, a gente falou sobre tecnologia. Tecnologia, a gente, enquanto núcleo de consciência trans, gerou a primeira Slam Ball. A Slam Ball, o que é? A Slam Ball, que foi também patrocinada e também houve o apoio da Unicamp, pôde e foi idealizada com qual objetivo? A Slam Ball é uma batalha de rimas, de poesias e também a união da Ballroom. A Ballroom é uma cena também de dança e performance de pessoas trans travestis de lá da década de lá. Muitas décadas. Marshall P. Johnson, Vogue. E aí era isso, os travestis recebiam revistas da Vogue dentro do presídio. E elas repetiam, né? Contando um pouco da cultura do que a gente estava trazendo aqui dentro da universidade. E elas replicavam, e isso tudo foi formando uma dança, da qual esculpia corpos trans travestis que eram presos nas operações dentro das cidades, né? E por serem trans, né? Ou por serem... Por aí vai, a gente já sabe quais são as violências que nos atingem. E aí a gente realizou mais de 4 ou 5 edições, já não sei mais. Essa tecnologia social foi trazida pensando nas realidades aqui da cidade de Campinas. Como a gente sabe que nossos corpos trans travestis dentro da universidade ainda são insuficientes, e por isso se reivindica também políticas de ações afirmativas para pessoas trans,
a gente entendeu que a gente precisava confraternizar e partilhar dessas culturas, né? Que já essa tradição, coesionando 2 movimentos culturais, né? A Islã e a Bol. E aí trouxe diversas pessoas que nunca estiveram dentro da universidade. Muitas pessoas da cena de batalha de rimas, da batalha de slams, da batalha do Cálice, de outras batalhas daqui da região de Campinas, batalha da Estação Cultura, que também é um espaço das minas, das manas, das monas, né? Das cenas das casas da Ballroom, ou seja, tem mais de 7 casas aqui em Campinas. Me corrija no comentário se a Majestade Babilônia estiver vendo. Essas houses, essas casas, elas são casas de acolhimento de pessoas trans. Ou seja, é uma tecnologia de aceleração a qual a Unicamp apoiou. Né? Quando outros departamentos, outros espaços, como já disse, setores conservadores fascistas na universidade, não puderam apoiar, mesmo sendo órgãos da universidade, mesmo tendo espaço, recurso e poder para conseguir. Ou seja, partilhou-se, né, disso com a gente. A Unicamp pôde fazer com que isso funcionasse. Dentro dos espaços de deslocamento também, né, a gente teve um apoio para ônibus em todas as edições. Né? Eu vou revelar porque é isso, sempre teve essa troca. Além disso, sempre ofereceu o coração do espaço, né? Aqui o auditório, para que a gente pudesse realizar a mesa de mulheridades trans, como bem foi idealizado, que trouxe a Sara York. Esqueci. Elisa Gurgel. A Elisa, sim, maravilhosa. Então a gente teve trocas muito bacanas, e não só essas, né? Mas também os cines debate que sempre aconteceram. Eu sempre recebo convites da Gina para as performances de drag. Olha que alegria, olha que bacana, olha que rico, né? A gente poder cultivar de um espaço, né? Que é um espaço, né, que sempre tem... As pessoas têm muito medo, né, ainda... Pelo menos eu falo do lado dos discentes, né? Ainda tem esse receio de contato com os professores e com todo esse espaço. E, para mim, eu acho que sempre, dentro do núcleo de consciência trans, e a troca também com a Unicamp foi uma coisa muito singela, muito mútua, né? Tem sempre os nossos parceiros aqui, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, né? E não tão somente esses apoios. Mas as trocas dos convites, né? Depois gerou um e-book. Eu falei, peraí, eu tô com 23 anos de idade, tá rolando um e-book, eu também tô participando, que doideira, que legal, que bacana. E não só pro ego, mas eu digo para compartilhar, para democratizar as informações. Então pra gente é super divertido, é super bacana, super singelo essa troca. Acredito e agradeço, né? Infinitamente. Nós vamos continuar, com certeza. Com certeza. Agradeço infinitamente o apoio, a parceria. Estamos juntas. Bom, Luara, para finalizar a nossa entrevista, queria que você deixasse uma mensagem para jovens trans e não trans que desejam ocupar espaços acadêmicos, políticos, culturais e que ainda enfrentam barreiras sociais. Olha, eu vou mandar uma mensagem que eu queria ter recebido mais jovem, né? Tenho 24 anos, não sei como que eu posso dizer mais para os jovens, né? Mas na época do Cotuca, poderia, de repente, fazia Cotuca, eletrônica. E aí, a frase que eu queria deixar é, na verdade, uma indagação. Porque eu sei que vocês vão chegar na universidade. Eu sei que vai vir essa oportunidade. Eu sei que é possível. Sonhem mesmo, sabe? Sonhem. Mas a pergunta que eu quero... na verdade é uma frase, né? E uma pergunta. Que eu queria que tivessem me dito quando eu cheguei na universidade. Que é... Quando te dão asas, ou quando você cria asas, para onde você voa? Né? Para mim, essa frase, ela precisa vir... Porque é preciso criar ambição para a vida, para viver a vida, e não mais sobreviver à vida, né? E é uma coisa que eu aprendi com o tempo,
né? Que quando a gente se liberta dessas amarras, das impregnações, do que é triste, né, nessa sociedade, de toda a opressão, que a gente que viveu na pele, que vive na pele cotidianamente, a gente sabe que estamos, infelizmente, acorrentados a essas realidades, né? E o que você faz, né? O que a gente faz quando a gente consegue alcançar a liberdade? O que a gente faz quando acontece a liberdade, quando se liberta dessas amarras? E quando criamos asas, para onde voamos? Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão Adonicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, Luara Souza de Oliveira, graduanda em Ciências Sociais pelo IFISH, na Unicamp, cofundadora do Núcleo de Consciência Trans e membro do Associé Atelier Transmora. E da nossa diretora de comunicação, a professora Maria José Mesquita, do Instituto de Geociências. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do Conexão Adonicamp. Tchau, até lá!